E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pai Senhor, nós estamos começando mais um devocional e hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em 1 Crônicas 16, 8 e 9, que diz assim: Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Hoje eu queria refletir com você sobre o quanto nós temos falado de Deus durante o nosso dia. O quanto nós temos pensado sobre Deus, sobre o céu, durante o nosso dia. Porque nós pensamos em tantas coisas e a gente deixa de refletir no céu, a gente deixa de refletir nas coisas celestiais, a gente deixa de refletir na palavra de Deus, a gente deixa de refletir nas maravilhas que Deus faz na nossa vida. A gente não para falar: Deus, obrigada, Pai, porque hoje o Senhor me deu, uma nova chance de tentar, o Senhor me deu uma nova chance para te louvar, para falar do teu amor, para respirar. E esses versículos agora vão nos incentivar, vão nos convidar a louvar ao Senhor, a dar graças ao Senhor e a tornar conhecido os seus feitos. Muitas vezes a gente se cala na hora de falar sobre Jesus, a gente se cala na hora de testemunhar. A gente fala assim: não, isso daqui não vai edificar ninguém. Não, ninguém quer saber disso. E às vezes a pessoa estava precisando ouvir aquilo que você viveu com Deus, porque talvez fosse algo que fosse edificar a vida dela, talvez fosse uma palavra que ela estivesse precisando ouvir. Sabe, a gente despreza muito as oportunidades que nós temos de conversar durante o nosso dia. Às vezes alguém vem conversar com a gente e a gente pensa assim: nossa, cara, eu não tô com vontade de conversar agora, eu não tô afim de conversar agora, eu quero descansar. Às vezes no ônibus a pessoa vem conversar com você e você fala: nossa, nem conheço essa pessoa, tá puxando assunto, que pessoa chata. E às vezes é o Espírito Santo te dando oportunidade para conversar com aquela pessoa e chegar em um ponto da conversa que você vai ter uma brecha para falar de Jesus. Nós precisamos aproveitar essas brechas para falar de Jesus. Às vezes o assunto não tem nada a ver, mas aí você vai conversando, ela começa a falar da vida dela, você começa a falar da sua, e quando vê, você está contando das suas experiências que envolvem Jesus. E aquilo ali vai edificar a pessoa, vai causar curiosidade naquela pessoa para conhecer Jesus. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos para falar de Deus, para tornar conhecido aquilo que Ele faz na nossa vida. Porque a gente fala assim: Deus, eu quero que a minha vida te glorifique, eu quero ser como se fosse um palco para tudo aquilo que o Senhor é, eu quero refletir o Senhor. Mas a gente não permite que as pessoas se acheguem para que nós testemunhemos. Então, o que adianta Deus fazer na nossa vida e a gente não dar graças ao Senhor, a gente não dizer que o Senhor é bom, não mostrar para as pessoas o quanto Deus é bom? Sabe, nós precisamos testemunhar. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 9: cantem a Deus, cantem louvores a Ele e falem de todas as suas maravilhas. Então, nesses versículos eu aprendo que não é só dobrar os joelhos dentro do quarto e falar: Jesus, obrigada pelo que o Senhor fez, mas é testemunhar daquilo que Ele tem feito, é encorajar outras pessoas através daquilo que Ele faz nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não quer mostrar os nossos momentos de fracasso. E o que a gente faz? A gente não testemunha, porque nós não queremos que as outras pessoas saibam onde que nós enfrentamos dificuldade, onde foi que nós caímos. Mas às vezes aquela dificuldade, aquela queda que você enfrentou,
é uma brecha na sua história para que você testemunhe do poder de Deus. Porque é nas nossas fraquezas que o poder dele atua em nós. Então nós precisamos testemunhar, olha, eu caí aqui, mas o Senhor estendeu a mão dele, ele me levantou. Eu enfrentei dificuldade em tal coisa, mas o Senhor me fortaleceu e eu consegui vencer, eu consegui resolver esse problema, consegui sair desse buraco que eu estava. Então nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos testemunhar de Jesus e aproveitar as oportunidades que nós temos para falar dele. Muitas vezes nós juntamos para conversar e só sai conversa fiada. A gente fala da vida de um, a gente fala da vida de outro, a gente fala de um vídeo legal que viu no Instagram, a gente fala de uma receita nova que a gente aprendeu e nada de falar de Jesus. Então que nós possamos aprender a aproveitar o nosso tempo, a remir o nosso tempo, porque nós não temos tanto tempo assim quanto nós pensamos para falar de Jesus. A gente pensa, nossa, eu tenho uma vida inteira para me converter, eu tenho uma vida inteira para testemunhar, deixa eu aproveitar esse momento. Mas e se Jesus pedir a sua alma hoje? E se o seu ciclo aqui na terra se encerrar amanhã? Sabe? Então aproveita o seu tempo para falar de Jesus, aproveita o seu tempo para pregar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos ocupar o nosso tempo mais com as coisas do céu do que com as terrenas. Vamos dar graças a Deus, vamos invocar ao Senhor, chamar o Senhor para perto e cantar a Deus louvores, juntarmos para... Como é bom quando a gente junta e aí pega um violão e aí a gente junta numa roda e começa a cantar e começa a falar de Jesus. É maravilhoso. Então que nós tenhamos mais momentos assim e que nós saibamos aproveitar as brechas entre uma conversa e outra para falar de Jesus, porque nós precisamos testemunhar daquilo que Ele tem feito, para que outras pessoas possam conhecer o seu amor, o seu poder. Então, a partir de hoje, não se cale mais, não se abstenha de falar do Senhor por medo, por vergonha. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar as palavras certas, na hora certa, para que o nome de Jesus seja verdadeiramente glorificado através da sua vida, amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Eu te agradeço, Jesus, por esse tempo precioso que nós estamos tendo aqui na Tua presença, Pai, aprendendo da Tua palavra. Eu peço para que o Senhor visite a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora e que o Senhor possa retirar dela, Pai, toda timidez, toda vergonha de falar da Tua palavra, todas as vezes que ela pensa que aquilo que ela viveu não serve de nada para a vida dos outros, que o Teu Espírito Santo possa impulsionar ela a testemunhar daquilo que o Senhor fez na vida dela. Em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa não perca tempo falando de coisas aleatórias, falando da vida dos outros, mas que essa pessoa gaste o seu tempo falando do Senhor, falando das Tuas obras maravilhosas, cantando louvores a Ti. Que o nosso tempo, Pai, seja utilizado de forma que glorifique o Teu nome, de forma que Te agrade. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!